Ou seja, houve um estímulo, uma política nacional de incentivo ao desenvolvimento da vacina contra a gripe, e hoje a gente não precisa mais importar vacina contra a gripe. Isso é uma política de direcionamento. Ela tem o interesse de quem? Só do setor produtivo que vai produzir a vacina? Ou da sociedade? Dos dois. Da sociedade e do setor produtivo. Porque o setor produtivo quer o quê? Quer ganhar. Uma empresa que não gere lucro, ela não é uma empresa. Ela pode ser uma organização não governamental, ela pode ser qualquer outra coisa, mas ela não é uma empresa. Então ela quer ganhar. A sociedade quer ganhar? Quer, claro, porque eu quero ganhar vacina de graça, ter à vontade e não ter problemas com saúde pública. Então eu resolvo um problema social, um problema de governo, de internamento por falta da vacina, eu resolvo um problema de ciência aplicada, ou seja, eu faço os pesquisadores terem um objetivo comum e trabalharem de forma conjunta para desenvolver essa vacina, e eu resolvo um problema de governo também. Quer dizer, quanto menos pessoas eu tiver internada, melhor. Além disso, eu resolvo um problema do setor produtivo. Quanto menos pessoas eu tiver fora do trabalho, também melhor. Quer dizer, é um problema social. Resolvido através de ciência, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse é o ponto. Então, eu coloco o recurso público, eu faço com que eu mobilizo as competências existentes na área e para um bem comum. Esse é o propósito. Quando a gente está falando em desenvolver inovação, em desenvolver tecnologia, a gente está pensando em soberania. A gente está trabalhando numa questão básica de qualquer país. Ser soberano tecnologicamente. Para quê? Para que a gente pare de pagar royalties, para que a gente pare de absolutamente ser dependente dos outros países. Nós estamos com um problema sério agora com o ocorrido no Japão. Várias indústrias automotivas do mundo dependem do Japão para determinados componentes automotivos. Então a gente vai ter um problema daqui a pouquinho, um gargalo na fabricação de automóveis mundiais, de base mundial. E no Brasil não vai ser diferente, a gente vai ter esse problema. Por quê? Porque o Japão domina uma tecnologia de alguns dispositivos XYZ que ficaram durante algum tempo sem ser produzidos. Ou seja, os estoques baixaram e o mundo inteiro compra desses caras. O resultado vai parar a indústria automotiva, ou vai diminuir bastante a produção. Parar é muito difícil, mas diminuir a produção, com certeza. Eu não estou aqui defendendo que a gente tenha que produzir tudo no nosso país, ou não seja um mercado globalizado, mas a gente tem que ter condições de desenvolver boa parte da tecnologia que a gente consome, para diminuir a dependência dos outros. Esse é um ponto. Assim como a gente não depende, por exemplo, na área de commodities agrícolas, né? A gente é exportador de commodities agrícolas, muitos países dependem da gente na área de commodities agrícolas. A gente poderia ou deveria ter, e a política nacional é essa, para que a um médio e longo prazo a gente diminua essa dependência externa. Então, essas zonas de interface que vocês estão vendo na figura, é exatamente para tem esse fim. A gente diminuir essa dependência, melhorar a nossa competitividade, e melhorando a nossa competitividade a gente vai ser mais inovador, e melhorando a nossa inovação, a gente consequentemente vai ser um país mais rico. A gente vai ter valor agregado aí. Bom, tudo começa com a PITSE, é verdade. A gente pode dizer assim, não, mas olha, a gente tem antes disso tem um livro chamado Livro Verde, e antes disso, depois disso teve o Livro Branco da inovação. É verdade. A gente já teve algumas discussões lá no final da década de 90, do século passado, né? Aonde a gente trabalhou, tinha algumas iniciativas, mas absolutamente não havia um norte. Desde 2002, mais ou menos, 2003, a gente tem um norte. A gente sabe para onde o Brasil vai crescer. Não é novidade nenhuma. Na verdade, o mundo inteiro está crescendo em umas áreas muito parecidas. Ou seja, todo mundo está indo mais ou menos na mesma linha. Esses dias eu perguntava para um empresário, quais são as tendências de tecnologia da informação e comunicação?
Ele me respondeu de pronto. Não foi só um. Eu já entrevistei algumas pessoas que me disseram de pronto. Mobile. Dizer, se alguém perguntar hoje para mim assim, qual é a tendência de tecnologia da informação e comunicação, é mobile. É telefone com todos os aplicativos possíveis e imagináveis, é sistemas que se adaptem a esses ambientes, quer dizer, a gente ter sistemas embarcados em telefones, em iPads, vou fazer uma propaganda aqui dos tablets, né? Dos vários tablets. Essa é uma tendência, quer dizer, eu adaptar todos os meus sistemas para esse tipo de conectividade, onde o cara tiver, ele possa acessar toda a sua gama de sistema de gestão da empresa, de potencial, enfim, essa é uma tendência. Quem é que está dizendo? É o mercado. O mercado conduz, é óbvio que existem as empresas que elas lançam, e se o mercado comprar, é isso mesmo e vão embora. E aí depois elas têm as seguidoras. Então eu tenho empresas que são extremamente inovadoras, vocês viram isso no primeiro e segundo módulo do curso. E o que a gente faz com a política? A política ela prepara ou pretende desenvolver alguns setores específicos. A PITSE, a Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior do país, ela tem essa finalidade. Ela teve essa finalidade. Ela procurou extrair algumas áreas específicas do país para que se trabalhasse melhor essa condicionante. Então, a gente vai ouvir bastante. E embora hoje em dia a gente ouça falar de uma outra política, quem deu origem ao direcionamento que a gente tem desses últimos 8 anos e dos próximos 4 anos é a PITSE. Muito bem. E o que pressupõe? Objetivos: aumento da eficiência econômica, promoção e difusão da inovação tecnológica e elevação da competitividade. Olha, se eu tenho inovação tecnológica, vocês já viram isso com o professor Hélio, a gente vai ter competitividade. Se a gente tem competitividade, a gente está no mercado, a gente consegue se manter. Então isso é uma vantagem, é o que a gente precisa ter vantagem competitiva. Se a gente não tiver vantagem competitiva, está fora. Meios, através dessa política industrial, que complementa ou complementada em outras áreas específicas. Funções, destaca a importância da indústria no desenvolvimento. Quer dizer, quando a gente tem uma política industrial de tecnologia, comércio e exportação, se deixa claro o seguinte: olha, um país cresce não só produzindo grãos, também produzindo grãos, que é a nossa base bastante forte. Mas a indústria é extremamente importante nesse processo. Durante muitos anos, a gente renegou a indústria no país. Esse é um fato. A gente deixou de lado esse crescimento. A indústria nacional, o desenvolvimento da inovação, para a importação. Quer dizer, era mais fácil. E com essa política a gente diz, olha, é importante que a gente tenha uma política industrial e que essa política industrial, ela alavanque o progresso, a competitividade e a inovação desses caras. Então, a partir desses caras. Características. A organização industrial determina comportamentos empresariais diferenciados no campo tecnológico, na geração de emprego e renda. Quando a gente diz o seguinte, olha, agora eu tenho empregos com maior valor agregado, o que eu quero dizer com isso? O que vocês acham? Pense um pouquinho. Bom, vamos lá. Valor agregado é dinheiro no meu bolso. Eu posso comprar mais, eu posso viajar mais. Tem uma colega aqui que está assistindo aqui em Curitiba aqui, que adora viajar, a Rose. Se ela tem dinheiro no bolso, ela viaja mais. E se ela tem condições de viajar mais, é por quê? Porque ela tem maior valor agregado no que ela está fazendo, ela consequentemente tem mais condições. E gera o quê? A locomotiva, ou o trem-bala, né? O trem-bala da economia. Certo? Então, a gente procura o quê? Estruturar regiões. Aonde a gente está? Aonde está cada um dos nossos campi? Basicamente, a gente está propondo o quê? A gente está propondo desenvolver a região. A gente não está aí só para, vamos dar aula, os nossos alunos se formam e vão para qualquer lugar do planeta. É verdade. A gente tem alunos em qualquer lugar do planeta hoje. E isso é muito legal. Lá de Dois Vizinhos, por exemplo, estou vendo Dois Vizinhos aqui na minha frente.
Lá de Dois Vizinhos, amanhã eu tô aí, hein? Lá de Dois Vizinhos, eles têm alunos fazendo estágio nos Estados Unidos, um monte. Isso é legal, é muito legal. Porém, o que a gente precisa? É que esse cara volte para a região e faça a diferença. A gente precisa que esse cara com alto valor agregado, que conheça sobre inovação, que conheça sobre fontes de fomento, volte para a sua região e estruture as bases de crescimento local. Para quê? Para que a sua família tenha valor agregado, para que toda a região consiga ser competitiva. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala de políticas, essas políticas têm essa função. Desenvolver não só a empresa, mas desenvolver uma região. Então, quando aqui em Curitiba, por exemplo, no final do século passado também, a gente teve uma política de industrialização com a vinda das montadoras, teve uma série de questões relativas a isso. Uns podem dizer, isso foi positivo, isso foi negativo. Eu posso dizer o seguinte: para os nossos alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, foi espetacular. Para o meu departamento especificamente, onde eu dou aula, que é o Departamento Acadêmico de Mecânica, foi essencial. Nós tivemos um crescimento na qualidade dos nossos alunos, nós tivemos um crescimento na qualidade do nosso curso, e nós tivemos um ganho geral para os nossos acadêmicos fantástico. Nós temos hoje alunos em grandes cargos dentro dessas indústrias. Quer dizer, isso gera valor agregado? Gera valor agregado. Foi uma política? Foi uma política de industrialização para a nossa região metropolitana de Curitiba. Isso é importante? É importante. Então a gente precisa estimular isso. Organização industrial. A síntese disso é aproveitar as potencialidades da base produtiva e induzir criação de vantagens competitivas dinâmicas. De novo aquela palavrinha, induzir. A vocação da minha região é a produção de café. Vamos lá para o norte do Paraná. Perfeito, foi a vocação disso lá na década de 60, né? Depois a gente teve a grande geada que queimou tudo. Se a região não tivesse se reinventado e induzido outras potencialidades, o que teria acontecido com ela? Teria quebrado. Ou seja, a gente precisa induzir a identificar dentro do nosso campus, dentro da nossa universidade, quais são os ativos de conhecimento que nós realmente temos, quais são, mapeá-los e dizer, olha, nós vamos induzir por aqui. Porque aqui nós temos competência para fazer. Não adianta o cara vir me procurar com isso aqui, porque isso eu posso até dar uma mãozinha, mas no que eu sou bom mesmo é nisso. Pra vocês terem uma ideia, deem uma olhada ou pensem na região de São José dos Campos. Já ouviram falar? Acho que todo mundo já ouviu falar de São José dos Campos. É um grande caso mundial. Lá a gente tem uma instituiçãozinha fraca de ensino, chamada, fraca entre aspas, né? ITA. Todos já ouviram falar do ITA. Muito bem. O que a gente tem lá? Polo do quê? Da aviação nacional e mundial. Por que mundial? Porque hoje o Brasil, ou a Embraer, é a terceira maior empresa de aviação, de construção de aviões do mundo. Só por isso. Simples assim. Foi induzido. Não, São José dos Campos, Santos Dumont nasceu em São José dos Campos. Não, não nasceu em São José dos Campos. Ou seja, a genialidade não estava presente lá. Mas ela foi induzida. Isso que a gente quer dizer. A gente não pode esperar, a gente tem que induzir. Então, no que a gente é bom? É nisso, vamos induzir. As políticas estão aí para que nos auxiliem. Então, identificou-se no Brasil quais eram os potenciais de ciência básica. A gente tem vários potenciais. A gente tem muita ciência hoje em papers indexados. A gente é referência mundial. A gente já foi igual à Coreia. Hoje a Coreia domina. Olha só que loucura. A gente tem uma empresa de carros que é a única que o Toyota diz que é o seguinte, olha, qual a empresa que vocês realmente têm algum receio de competir no nível de igualdade com vocês nos próximos anos? Aí, olha, que a gente tem realmente receio, chama-se Hyundai. Alguém já ouviu falar da Hyundai? Vocês já observaram o crescimento dessa empresa no mercado nacional e global?